Aqui no versículo 20 do capítulo 9, acontece uma coisa interessante, porque Daniel ora, né? E ele faz aquela intercessão todo com pano de saco e tal. E aí no versículo 20 diz: enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte. Ele estava pedindo pelo povo, pelo santo monte do Senhor. Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o Gabs, o Gabs, nosso amigo, né? Servo como nós, né? Ele é servo, não merece nenhuma adoração, mas eu tenho certeza que um dia a gente vai conhecer e falar: Gabs, você fez tantas coisas, eu li o seu nome na Bíblia algumas vezes. Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente. O Gabs voa para onde eu estava, a hora do sacrifício da tarde. Veio voando rápido. Um anjo, gente, que cena legal, né, de se ver. Eu nunca vi anjo, tá? E ele viu o anjo, veio voando rápido. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. De novo, mais percepção, mais entendimento, porque ele já tinha tido bastante revelação até aqui, mas ele veio para ter mais percepção e mais entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta. Gente, isso aqui fala tanto comigo. Deixa eu preciso contar isso aqui sobre oração, não tem muito a ver com o assunto, mas eu preciso compartilhar isso. Uma vez, eu estava orando, né? E eu oro todo dia à noite antes de dormir no meu quarto, me ajoelhei e orei. E eu queria conversar com o Senhor. E eu não sei se isso já aconteceu com você, tá? Mas comigo já aconteceu. Eu fui orar ao Senhor. E assim, às vezes Deus fala comigo, mas às vezes não fala. Tá? Assim, às vezes ele responde, às vezes eu não consigo entender. E eu queria falar mesmo, sabe assim, quando você entra na sala de alguém, senta na mesa, igual a gente tá aqui, eu falo, a pessoa responde, aí eu já falo, a pessoa responde, eu queria conversar. E eu me ajoelhei para orar, irmãos, e eu falei assim: ai, Senhor, eu queria falar com o Senhor, mas assim, ai, volta logo pra gente poder conversar ao vivo e eu poder falar com o Senhor, assim, igual, normal, porque eu queria falar, queria conversar, sabe, assim, nós dois, assim, tal. Irmãos, eu juro para vocês, o Espírito Santo interrompeu o meu pensamento. A minha oração, ele interrompeu assim, ó, atravessou o meu pensamento e falou assim para mim, ó: você está me dizendo que o meu método de oração é ineficiente? Aí eu, sabe quando você engasga assim, tipo, não era isso que eu tô querendo dizer, mas era exatamente isso que eu estava dizendo. Né? Era isso que eu estava dizendo. Tipo, eu tô orando e não tô acontecendo nada, o senhor não tá ouvindo, não tá respondendo. Aí eu falei: ai, Senhor, me perdoa, eu não tô querendo dizer isso, que o método que o Senhor criou de oração é ineficiente. Meu Deus, eu não sei nem o que eu tô falando mais. E o Espírito Santo me falou para mim: Agnes, saiba de uma coisa, toda oração que você faz aqui na terra, em nome de Jesus, ela chega no céu. Aí eu nem quis mais. Nem sabia mais o que falar, fiquei perdida. Falei: meu Deus, agora eu tenho até que tomar cuidado. Toda oração, ela chega no céu, alguma coisa acontece. Nem que seja um pouquinho nas taças, né? Nem que seja um pouquinho, não transbordou ainda, o Senhor não viu a hora, ela vai construindo um memorial. Então, a oração, gente, ela chega no céu. Eu só queria compartilhar isso, esse fato que aconteceu comigo. E aqui o anjo está falando para Daniel: desde que você começou, já teve uma resposta. Tá? O Senhor ouve as nossas orações. É isso que eu quero dizer. Ele ouve as nossas orações. Que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Ele é muito amado até por nós, né? O Dani, nosso amigo Dani. Mas ainda mais pelo Senhor. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Aí aqui começa, né, o tema desse vídeo aqui, que é essa conta aqui, essa coisa, essa visão. Ele fala: presta atenção.
você vai entender. Aí ele começa a falar: 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de... Vou pausar aqui. Então, esses 70 semanas não é semanas de dias, são semanas de anos. Eu já falei isso aqui na aula que eu expliquei sobre o jubileu, vocês lembram, né? Eu acho que vocês lembram, tá lá em Levíticos, né? O ano do jubileu, e fala da semana de anos. Então, uma semana de anos é 7 anos, né? As 7 semanas de anos, 49 anos, aí vem o jubileu. Isso aí eu já expliquei aqui em outro vídeo. Quem não entendeu muito pode voltar lá, que aqui eu não vou me atentar a isso, porque eu já expliquei, tá bom? Mas aqui ele fala 70 semanas, e essas semanas são semanas de anos. Por que ele não fala aqui 70 semanas de anos? Porque para os judeus era uma linguagem que o Daniel entendeu o que ele estava querendo dizer. Eram 70 semanas de anos. Então, 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade. Aí ele vai falar para quê? A fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado. Eu acho que esse é o meu preferido. Expiar as culpas, e expiar quer dizer lavar, limpar, purificar, tirar a culpa, acabar com a culpa, entendeu? Purificar a culpa, pagar a culpa. Trazer justiça eterna. Nós já vimos que o reino de Jesus é eterno, aqui o negócio é eterno. A justiça não é uma justiça básica de um direito que você quer e aí você recebe o benefício. Não, é justiça eterna. Cumprir a visão, né? Cumprir a visão e a profecia, que são muitas, né? Tem algumas aqui já, algumas a gente viu que já se cumpriu, mas outras ainda não. Por exemplo, dar fim ao pecado ainda não, né? Vemos muito claramente que ainda não chegou essa parte. Justiça eterna, também não. E ungir o Santíssimo. Então, essas 70 semanas, ela tem esse objetivo, é para isso. 70 semanas estão decretadas para o seu povo. Quem é o povo de Daniel? Às vezes eu paro assim porque eu fico imaginando vocês pensando e me respondendo. O povo de Daniel é o povo de Israel. Ai, Agnes, mas depois que Jesus veio, a igreja se tornou o povo. Sim, não era povo, agora sois povo de Deus. Porém, Israel aqui, os judeus até hoje, eles não virou uma coisa só. Tanto que ainda há pessoas esperando o Messias. Então não tem como dizer que nós somos a mesma coisa, nós somos Israel espiritual de Deus, nós somos a igreja. Também não significa que Deus tem dois povos, ele tem um povo, porém a profecia, essa daqui, ele fala é para o seu povo, Daniel, e Jesus veio para este povo, mas este povo não reconheceu. Então essas 70 semanas aqui, elas ainda estão valendo para este povo, o povo de Israel. A gente foi adotado, a gente entrou já na parte boa, já na graça, graças a Deus que o Senhor abriu para todo mundo, todos os que creem, né? Só crer em Jesus, muito simples, estamos na graça. Apesar de que antes disso o Senhor também buscava se revelar a todas as nações, né? O Davi pregava para outras nações, a mulher da Etiópia foi lá conversar com Salomão, nós vimos aqui o Senhor se mostrando para os babilônios, para o povo do Egito, então não tem desculpa. Né? Mas a gente foi adotada, a gente entrou aqui depois, mas essa profecia aqui é para o povo de Daniel, o povo de Israel, para os judeus. Saiba e entenda que. Então o Daniel tinha que estar prestando atenção, porque o anjo falou: olha, 70 semanas estão decretadas para o seu povo. Vai acontecer isso. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe, venha, haverá. Então, peraí. Ele dá uma data. Ele fala assim:
A partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém. Onde que está isso aí? Essa promulgação, esse decreto, está lá no livro de Neemias. Mais para frente, Neemias, ele trabalhava lá no palácio e ele fica muito chateado porque ele lembra da cidade dele, ele ouve falar que está tudo destruído e tal. E aí o rei, ele permite que Neemias volte e reconstrua os muros e reconstrua Jerusalém. Antes disso acontecer lá com Neemias, o anjo já tinha falado isso aqui para Daniel, olha, vai ter uma promulgação de um decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém. A partir desse dia, dessa data, até o ungido, que é o Messias, o Cristo, né? No grego é Cristo, que nós sabemos que o nome dele é Jesus, o príncipe venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Então, 7 semanas de anos dá quantos anos? 7 vezes 7, 49 anos. Então, eu anotei aqui para não errar a conta. Quanto tempo que durou esse período aqui de reconstrução, né? Por isso que o anjo divide 7 semanas e 62 semanas. Então, 7 semanas vai durar esse período de construção. Depois vai ter mais 62 semanas. E quanto que dá 62, né? 62 semanas vezes 7 anos? Dá 434 anos. Que seria, então, depois desses 49 anos, mais 434 anos até o ungido. Então, eu vou pegar aqui uma luzinha, que eu quero fazer isso aqui bem desenhadinho para ficar bem certinho aqui. Vamos fazer uma linha do tempo aqui das 70 semanas. Então, ó, vamos lá, 70 semanas. Que essa profecia, ela é importante. O anjo fala, presta atenção. Vou falar para vocês. Então, começa aqui com esses 7 semanas, que dá 49 anos. Né? Vamos colocar aqui uma linhazinha do tempo. Uma linha do tempo. Depois, mais 62 semanas, que dá 434 anos. Que é semanas, aqui é anos. Até que dia? Até que venha o ungido, o príncipe. Pastor Jonatas e o pastor José Rodrigues, aqui no livro Apocalipse Puro e Simples, ele explica, ele dá até uma data que eu achei interessante. Ele fala assim, no dia 6 de abril do ano de 32 depois de Cristo, exatamente dá essa data aqui que o anjo falou para o Daniel. Ou seja, 60 ao todo, 69 semanas, 69 vezes 7 anos, se passaram, que dá 434 mais 49 anos, todos esses anos aqui, deixa eu ver aqui, 49, fazer a conta rápida, 483 anos, se passaram até chegar o ungido lá em Jerusalém. Vamos ler o que acontece quando Jesus chega lá em Jerusalém. Lá em Lucas 19, tá escrito o que aconteceu aqui, que ele fala. Olha só, Jesus em Lucas 19, versículo 41. Quando se aproximou, viu a cidade. Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Então eles não viram, eles não compreenderam. Virão dias em que os teus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Ele está falando de Jerusalém. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos, não deixando pedra sobre pedra, porque você não
reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Então Jesus, nesse dia aqui, ele chora. Gente, ele chora de verdade, porque ele fala, vocês não reconheceram. Em algumas versões fala assim que eles perderam esse tempo da visitação de Jesus. Ele estava lá, o anjo veio e falou, Daniel, escreve isso. Conta os anos, eu vou dar os anos para você. É do dia que falar que é para reconstruir Jerusalém, você vê que tudo tá ligado com Jerusalém, com essa cidade especial. No dia que falar vai reconstruir, você conta dali 483 anos que vai chegar o príncipe, o Messias vai chegar. E o Messias chegou e o pessoal não quis acreditar. Eu ouvi dizer que Daniel, isso aqui eu ouvi dizer, tá, gente? Não sei mesmo dizer. Que Daniel, pelo fato dele trabalhar com os magos do rei, alguns judeus, o pessoal, né, os intelectuais, como que chama? Os fariseus, que eram especialistas na lei, não gostavam de ver o livro de Daniel. Eles achavam que o livro de Daniel era um livro simbólico, né? É muito parecido com o que hoje as pessoas não gostam do Apocalipse. Então eles não acreditavam muito, falavam que era meio misturado, que ele era muito, falava umas linguagens e tal, e não cria muito em Daniel. E aí também essa é uma das justificativas do porquê eles não se atentaram a essa profecia tão específica. Porque aí deu 7 semanas, mais 62 semanas até o ungido. Vamos continuar a leitura aqui do anjo, depois a gente vem para essa linha do tempo aqui. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto. Então Jesus foi até lá, né? Aqui nesse dia, depois disso ele foi morto. E já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Então aqui ele já está falando depois, vai ser tudo destruído. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim. E desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Então aqui, ó, uma semana. Então vamos colocar aqui na nossa linha do tempo, aqui no final, uma semana que dá 7 anos. Talvez eu deixe em algum lugar isso aqui escrito em algum jeito para vocês também terem aí em casa, mas eu quis escrever aqui para ficar certinho, ó. Então, eu não sei se vocês conseguem enxergar, meu Deus do céu, vocês conseguem? Se não conseguem, eu vou dar um jeito de colocar em um PDF, alguma coisa assim, tá? Mas vocês têm que entender isso aqui. Ele fala assim, o anjo, Daniel, são 70 semanas pro teu povo. 7, ele divide assim, 7 semanas, 62 semanas... Aí vem o ungido. O ungido vai ser morto e tal. A cidade vai ser destruída pelo povo do governante que virá. Quem que é este governante que virá? Nós já falamos aqui várias vezes. Ele é o chifre, ele é o outro chifre do meio, ele é aquele que sobe, que nasce, que vai ser um rei com palavras arrogantes. Esse cara é o anticristo. Quando ele chegar, ele vai completar esta última semana. Entendeu? Porque já passou, o ungido já morreu. Então, de quando Neemias foi lá reconstruir os muros até chegar Jesus, já passou 69 semanas. Essa última semana, que o pessoal chama 70ª, né? 70ª semana de Daniel, que o anjo falou, ainda não aconteceu, porque aí vai vir o governante. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana, 7 anos. Por isso que a gente sabe que a grande tribulação vai durar 7 anos. E ela vai começar que dia? No dia que ele fizer essa aliança. Porque aí vai ser um acordo de paz no mundo inteiro, todas as religiões, todos não sei o que lá. Que ele fala assim, gente, vamos fazer um acordo assim, 7 anos. Não precisa ser o resto da vida, não.
7 anos aqui de paz, tal, depois a gente vê o que acontece depois, e aí, né, o fim já vai ter chegado, porque Jesus volta. Então ele, sabendo disso, fala, não vamos fazer para sempre, é 7 anos. E aí ele vai fazer uma aliança que durará 7 anos. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta, que eu já expliquei isso na aula anterior também. Ele vai fazer a aliança, e aí na aliança vai fazer parte, né, dos termos desse acordo de paz, vai estar a reconstrução do templo. Aí reconstrói o templo naqueles 200 e poucos dias ali, aí começa o sacrifício. Depois, no meio dessa semana, o que acontece? Ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Alguns textos dizem que vai ser o sacrilégio terrível. Então, é tudo a mesma coisa, e o anjo faz questão de vir de novo explicar para Daniel com mais detalhes. Essas 70 semanas é uma das profecias mais claras que a gente tem sobre o fim, principalmente para nós do século 21, porque 69 semanas a gente já viu que se cumpriu, inclusive o ungido já veio, realmente morreu, já ressuscitou, já está com o Pai. Falta esta uma semana. Gente, antes de terminar deixa eu terminar. Ele vai dar fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. E o fim que lhe está decretado é o quê? A pedra vem, esmiuça o ferro e acaba com tudo, e o vento sopra, e a grande pedra vira uma montanha, que é Jesus, e reina para sempre, e os santos do Altíssimo possuirão a terra toda e reinarão sobre ela. Esse aí é o fim. Mas até que aconteça isso, falta essa última semana. Pessoal, aqui, vamos lá para minha luzinha aqui improvisada, ó. Entre essas 7 semanas, aqui as 62 semanas, e essa última semana que ainda não aconteceu, tem um intervalo. Aqui, ó. Deixa eu escrever aqui. Deixa eu ver se eu consigo escrever assim. Aqui, ó. Aqui tem um intervalo. O que acontece aqui? Nesse hiato profético. O anjo, ele divide certinho. 7, 62 e depois 1. Entre esse intervalo tá o quê? Tá a gente. Daniel, ele não viu esse intervalo. O anjo não falou para ele desse intervalo. O anjo falou assim: pro teu povo são 70 semanas, vai ser assim, assim, assim. Mas no meio disso está a bondade, a graça, assim, ó, derramada e dada de graça, assim, ó. Eita, de bom grado para todo mundo que quiser. Quem quer, vem. Você quer? Vem. Tá com sede? Vem beber da água aqui. Vem de graça. Você crê em Jesus? Vem. Quem crê e for batizado será salvo. Gente, nós vivemos a época de maior demonstração de graça do Senhor. Maior demonstração de graça do Senhor. A gente está vivendo isso. Mais de 2.000 anos. Mais de 2020 anos. Nós estamos vivendo esse período. Esse hiato aqui. E o que falta acontecer? O que falta, gente? Falta uma semana. A última semana. Que é a grande tribulação. Isso está escrito aqui, ó. Não é maravilhoso isso aqui, gente? Isso aqui é um cuidado de Deus com a gente, que teve com Daniel. Ainda bem que Daniel era muito amado. Pro anjo ir lá e falar, vou te explicar, Daniel. E o Daniel escreveu pra gente. Então, eu acho que a gente é muito amado também, viu? Para o Senhor nos mostrar isso aqui. Então, nós estamos aguardando, né, essa próxima semana. Só que aí é que tá. Que o pessoal confunde. Essa última semana não é para nós. A igreja de Jesus, aqueles que creem no Messias, os que esperam a segunda vinda. Essa última semana aqui, ó, é para o povo de Daniel que não creu no Messias quando ele veio e foi morto, nem viu ele ser morto. Nem estava lá, só a Maria Madalena, a Maria, alguns outros, né? Cerca ali de 120 pessoas estavam no dia do Pentecostes.
foi pouca gente, não foi todo mundo. Não quiseram crer, o Senhor fala. Ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, ele deu o poder, a possibilidade de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E esse povo aqui, gente, não creu. Eles não creram. Eles viram e não creram. E ainda bem que Jesus fala, a palavra do Senhor fala, muito mais bem-aventurado quem não viu e creu, que somos nós. Então essa semana aqui está decretada para o povo de Israel e ela vai acontecer em breve. Então essa última semana aqui, com esse rei, com muitas guerras, desolações, ainda vai acontecer, ainda vai se cumprir. Vocês entenderam? Bom, eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou, a gente vai acrescentando nos próximos vídeos talvez uma informação ou outra que vá esclarecer mais para vocês, mas eu acho que deu para entender que a grande tribulação de 7 anos debaixo do governo do anticristo é o cumprimento dessa 70ª semana aqui que o anjo falou para Daniel que aconteceria. Certo?